A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, esta é mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que eu sempre digo, é um programa que é seu amigo, amigo da sua fé, e nós estamos aqui prontos a atender a essa necessidade da nossa fé, né? A fé em Cristo que nos leva às mansões celestiais. É óbvio que ela tem que ser, ela é, né, sempre atacada de forma voraz, né? Tanto interna como externamente, e nós estamos aqui sempre com essa motivação, né, de um programa apologético, né, com essa ênfase apologética, inclusive de uma autocrítica à fé que nós praticamos, dentro de uma contextualização aqui do nosso país, do mundo que vivemos. E o culto racional, ele sempre tem essa proposta, né, de fazer um culto racional, né, de servirmos a Deus de forma consciente, de forma assim honesta. E esse programa, ele está com essa motivação, a motivação nova, né? Nesse ano nós começamos estudando o capítulo a capítulo da Bíblia, capítulo a capítulo, versículo por versículo. Começamos com o livro de Romanos desde fevereiro e hoje estamos já entrando no capítulo 2 de Romanos. A ideia é exatamente a gente examinar aquilo que o Senhor Deus revelou para as nossas vidas. E é claro que na discussão, de versículo a versículo, nós estamos trazendo, né, ênfases a nossa realidade dos nossos dias, né? E essa é a ideia de estar fazendo uma crítica da nossa prática de fé a partir da santa palavra de Deus, daquilo que o Senhor, né, nos orientou, aquilo que o Senhor nos revelou, o padrão de Deus revelado. Bom, nas Santas Escrituras, eu quero convidar você para nós fazermos a oração ao nosso Deus, né? Para a gente começar uma pequena discussão hoje, já entrando no capítulo 2 do livro de Romanos. Senhor nosso Deus, bendito, exaltado é o teu nome, Senhor. Senhor, neste momento nós clamamos a Ti pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor. Que o Senhor esteja conosco neste momento, enviando Seus recursos espirituais, Senhor, da Tua graça, para que possamos, Senhor, comunicar com precisão, Senhor, aquilo que está no Teu coração para os nossos internautas nesta noite, Senhor. Seja conosco, ó Santo Espírito, nos ilumine, nos ensine a Tua palavra, Senhor. Fala fortemente aos nossos corações, converta os nossos corações, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Revela Jesus as vidas que ainda não o conhecem, Senhor, e usa as nossas vidas com esse propósito. Nós rogamos a Ti estas bênçãos, Senhor, que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, prezados. Então eu gostaria de começar a ler os primeiros versículos, né, de 1 até 16, do capítulo 2 de Romanos. Observe que agora a ênfase paulina, ela vai mudar, né? Capítulo 1, Paulo estava dizendo algo. Capítulo 2, a ênfase agora muda, né? O tema é basicamente o mesmo, mas você vai ver uma coisa curiosa, né, que Paulo faz aqui. O Espírito de Deus usa ele para juntar, né, os dois povos, gentios e judeus, numa mesma condição. E começa no capítulo 2 essa questão da convergência, né? E tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Então o texto diz assim: portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus?
Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Observem, nós vamos fazer um apanhado assim, geral, né, desses primeiros 16 versículos, e ao longo aí das semanas a gente vai estar tratando versículo a versículo, que esse texto ele é muito revelador, igualmente o que aconteceu no capítulo 1. Bom, e em se falando do capítulo 1, é importante que a gente destaque aqui duas coisas, né? O capítulo 1, ele trata dos gentios. Se você lembrar do que nós abordamos aqui, a ênfase estava sempre sendo dada aos povos gentios, né? O capítulo 1 condenando a idolatria, né? A adoração a ídolos, né? A homossexualidade, a violência e outros pecados de uma forma geral, mas sempre falando da prática gentílica, tá? Muito interessante isso, porque o capítulo 2 ele vai mostrar uma outra coisa, né? Os judeus, digamos, se um judeu lesse o capítulo 1 dessa carta, né, eles estariam muito felizes, dizendo para Paulo, é isso mesmo, Paulo, os gentios são assim mesmo. Então, eles concordariam com Paulo, né, quando Paulo se refere à depravação dos gentios, né? A arrogância religiosa faria isso, e fazem isso até hoje. Por quê? Porque eles pensavam que o seu sistema religioso, o seu sistema de leis e cerimônias religiosas, tornaram eles um povo superior, né? Essa era a ideia, que Deus nunca disse isso para eles. Deus nunca disse isso para eles. Deus escolheu a descendência de Abraão para ser uma bênção para o mundo e não para ser arrogante sobre o mundo. Deus escolhe a descendência de Abraão para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então Deus escolhe uma nação para ser santa, uma nação para mostrar o caráter de Deus e nunca para mostrar uma arrogância religiosa. E lamentavelmente eles pegaram a revelação que Deus deu ao longo da sua história, através de profetas, patriarcas, visões, etc., e transformaram isso num sistema religioso arrogante, que se sentia superiores às pessoas. É óbvio que a tentativa dos judeus, para cumprir a lei, afastou, né, os judeus de muitas práticas, digamos assim, infames, de depravação, etc.,
Mas isso não os tornou um povo melhor do que qualquer outro povo, do ponto de vista da justiça de Deus. Observe. Então, era como se, com a obediência às leis, eles pensavam assim, as leis mosaicas, eles já tivessem conseguido, ou a lei, né, a obediência a essa lei, já tivesse conseguido eliminar, né, ou cessar a pecaminosidade do homem, pecaminosidade humana. E também essa obediência já tivesse justificado os judeus. Mas na realidade, a gente vai ver ao longo do livro, ao longo da Bíblia, né, que a lei mosaica só os condenou, né? A lei mosaica só os condenou, porque não há homem perfeito, nem judeu, nem gentil, que consiga, né, ou que conseguia, vamos falar no tempo, transcorrendo o tempo, né, conseguia cumprir, né, a lei de Deus em todos os seus preceitos, em todos os seus detalhes. Por causa de uma coisa muito simples, né? A natureza humana, ela foi corrompida desde o Éden, né? Então, naturalmente, a tendência do homem que está incrustado no nosso íntimo é a desobediência. O arbítrio que os armenianos defendem, que nós temos, né? Esse arbítrio, na realidade, é para fazer o mal. Esse arbítrio é sempre para pecar, né? E essa é a saga, né, da raça humana sobre essa terra, sempre se inclinando numa direção de oposição a Deus, numa direção de oposição à vontade de Deus, portanto, de inimizade contra Deus. Por mais que tentamos naturalmente, observe a frase que eu estou falando, por mais que tentamos naturalmente, com os nossos próprios esforços, cumprir a lei de Deus, não tem um bom nisso daí. Essa natureza corrompida, ela vai nos afastar desse alvo. Não há como. Então, os judeus, eles viviam uma ilusão, né? Porque cumpriam certos cerimoniais, né? Comemoravam certas festas, se abstinham de certos pecados, tá? Não curava a natureza depravada e corrompida que eles tinham, como qualquer ser humano tem. Então, as acusações, aí você vê que o Espírito de Deus estava falando através de Paulo no capítulo 1, fazendo referência, né? Paulo fazendo uma referência à depravação dos gentios, na realidade, né? A gente entende agora que o que o apóstolo estava falando era com respeito ao gênero humano, né? A depravação aí não era só as acusações do capítulo 1, se você observar as acusações dos pecados, de que, como versículo 28, e como eles, se não importarem em ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso, etc. Essa coisa de não se importar de ter o conhecimento de Deus, que é uma atitude voluntária, consciente, né? Isso é da natureza corrompida do homem. Todo mundo faz isso, em graus diferentes, mas todo mundo faz isso. E aí, na realidade, essas acusações são lançadas, portanto, não só sobre os gentios. Você vê que o texto do capítulo 1, ele termina ganhando uma abrangência. Paulo cita a prática gentílica, mas no discurso, né, ele abrange para toda a raça humana, porque esse é um problema da humanidade. As acusações estão sobre toda a humanidade. Então, no capítulo 1, a gente vê a justiça de Deus condenando, né, essa atitude, né, da natureza corrompida. A justiça de Deus se levanta, né, condenando mesmo, e só Deus tem autoridade para fazer isso, porque Ele é infinitamente santo, sua justiça é perfeita, e aquelas boas intenções nossas e a nossa justiça, a nossa tentativa, né, de nos aperfeiçoarmos, né, de nos tornarmos perfeitos com as próprias forças, isso diante da infinita justiça de Deus é lixo. A verdade é essa. Não há como nós nos colocarmos justificados pelas nossas próprias
forças, recursos e méritos diante da justiça de Deus, diante de Deus. Então, o capítulo 1, ele tratou da depravação do gênero humano, sem nenhuma exceção. Foi do gênero humano. Não teve um sequer que ficou fora disso. Todos. Agora, no capítulo 2, observe, o capítulo 2, ele nos alerta sobre a justiça de Deus, que é a única que tem autoridade para julgar o pecado. Como você vê aqui no versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Segundo a verdade, segundo a justiça de Deus. É Deus que faz isso, não mais. Ninguém faz isso porque ninguém tem essa autoridade. Então, capítulo 2, o apóstolo se dedica agora a falar com os judeus, né? E é claro que falando com os judeus também vai falar com toda a humanidade. O capítulo 1 falava com os gentios, mas também falava com toda a humanidade. Então, o capítulo 2 vai questionar esse orgulho religioso, essa arrogância religiosa dos judeus se acharem superiores, melhores do que os gentios. Aí vê que o Espírito de Deus está nos dando uma grande revelação, mostrando que todos nós estamos sob o pecado e, portanto, que todos nós necessitamos urgentemente da misericórdia de Deus. E é essa ênfase do livro de Romanos, mostrando que todos estão, desgraçados, depravados, perdidos, condenados, e agora a graça do Senhor se manifesta, justificando os homens e trazendo esses homens indistintamente, todos aqueles que creem em Jesus, trazendo essas pessoas à presença de Deus, numa condição de perfeição. E nós vamos discutir isso. Perfeição por quê? Porque quando o Senhor atribui a mim e a você, que cremos em Jesus Cristo, a justiça dele, significa que quando ele me vê na presença dele, ele me vê como justo. Tá? E essa justiça não é minha, a justiça que ele colocou sobre mim. Essa é uma posição de perfeição, que a justiça de Deus me torna perfeito aos olhos de Deus. Mesmo que estando aqui, ainda trilhando nessa vida, nesse corpo, ainda tendo pecados por acidente da nossa vida, ainda sendo perturbado pela natureza corrompida, nós estamos trilhando uma trajetória de crescimento espiritual. O Espírito de Deus está injetando um estilo de vida na nossa vida, segundo a justiça de Deus, para nos tornar varão perfeito, É a estatura do varão perfeito. Tudo aponta para isso. Isso é a obra que Deus faz. A única forma de sermos justos é se Deus nos justificar gratuitamente. Não há nenhum mérito nas nossas vidas para isso. Então, o capítulo 2 nos alerta também que a natureza do pecado pode levar a todos, observe, a cometer os mesmos pecados que condenamos com a nossa justiça, aí, entre aspas. Observe, vou ler 1 e 2. Porque és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tá certo? Então, na realidade, o que está sendo dito é que essa natureza corrompida que está no homem, em todos os homens, e quando eu digo homem aqui é a humanidade, tá? Ela é suficiente para fazermos cometer os mesmos pecados que a gente condena nos outros. Observe. Então, a gente deve ver essa questão da corrupção humana, do pecado da humanidade, ver toda essa questão da depravação da raça humana do ponto de vista da justiça de Deus e não da nossa justiça, porque nós não temos justiça própria para julgar ninguém. Percebeu? Essa é a grande questão. Por quê? Porque sem Cristo, não há como sermos salvos das consequências dessa natureza maldita. Só Cristo consegue nos libertar e nos justificar. Bom, daí, prezados, a justiça de Deus está sendo evocada aqui.
está sendo vindicada aqui, está sendo enunciada aqui. É a justiça de Deus que é o padrão moral absoluto, como a gente vai tá dizendo isso desde quando começamos esse estudo. É a justiça de Deus, não a minha, não a tua. Então, quando falamos que o adultério é pecado, temos que falar assim, né? Que a prática homossexual é pecado, temos que falar assim, porque a palavra de Deus diz. Mas a gente tem que falar estas coisas, mas com o quê? Levando em conta a justiça de Deus, evidenciando a justiça de Deus, e não a nossa, para dizer, você adulterou, eu sou melhor do que você. Não é disso que está sendo tratado aqui. Sabe por quê? Porque a natureza corrompida que ainda está em nós pode nos levar a cometer esse mesmo pecado, tá? É claro que os remidos, né, aqueles que nasceram de novo, que agora participam da natureza divina, né, suas chances são menores de cometer aquele pecado específico, desse que eu estou tratando, pode ser qualquer outro. Por quê? Porque eles estão em crescimento espiritual. Mas a Bíblia alerta, ó, você que está em pé, cuidado que você pode cair, certo? Porque a tentação vem e a carne, essa carne nossa, ainda está sujeita à tentação. Agora, a graça que se manifesta na minha vida e na sua vida, essa graça nos dá poder para dizer não ao pecado, para dizer não ao adultério, dizer não à mentira, dizer não à desonestidade, ao roubo, ao que for. Agora, no meio desse dizer sim ao pecado, dizer não ao pecado, tem uma escolha nossa, né? Aí a teologia se divide, né? Os armenianos e os calvinistas, eu não vou entrar nesse aspecto agora, mas o fato é, o homem faz uma escolha, né? E a Bíblia diz que essas duas naturezas estão em Gálatas, né? Gálatas 5, essas duas naturezas estão cobiçando uma contra a outra no nosso interior. E quando o homem opta, né, em fazer a vontade da carne, ele peca. Quando ele opta em dar lugar ao Espírito de Deus na sua vida, ele faz a vontade de Deus, ele não peca. Mas o que eu quero caracterizar aqui é que os remidos, eles possuem duas naturezas. A natureza corrompida que todo homem tem, que veio de Adão, e agora nós somos feitos participantes da natureza divina. É essa natureza divina que é poderosa, que é superabundante, porque a graça é superabundante, ela deve ser abrangente na minha vida para que as minhas atitudes sejam sempre conforme a vontade de Deus. E aí eu não peco. Já aquele que não nasceu de novo, aquele que não foi remido ainda, porque ainda não creu em Jesus para perdoar os seus pecados e lhe livrar desse poder do pecado na sua vida, eles estão sujeitos só à natureza corrompida. E, portanto, a sua inclinação não é fazer a vontade de Deus. A sua inclinação vai ser sempre fazer uma vontade dessa natureza corrompida. O fato é, estamos, nesse momento, diante de uma grande questão. E a grande questão qual é? Termos humildade diante dessa questão. Tanto o remido quanto qualquer um outro, diante do pecado de uma outra pessoa, de um terceiro, de um segundo, devo ter humildade, apresentar a esta pessoa a justiça de Deus e não a minha. Eu não posso pregar dizendo, você que é pecador e eu não sou, porque eu sou melhor do que você. Eu não posso fazer isso. Na realidade, o que eu tenho que fazer é, olha, a justiça de Deus está aqui. Ela que é o meu padrão e o teu padrão. E a justiça de Deus condena tanto o teu pecado quanto o meu. Agora, a justiça de Deus, ela quer, há um projeto da redenção, que quer me restaurar, que quer lhe restaurar, mediante a fé no Filho de Deus. Então, o texto, ele nos convida a termos humildade diante do infortúnio, do pecado do seu próximo. O texto está dizendo que eu não devo condenar as pessoas. O que eu posso fazer é condenar o pecado, tanto dela quanto o meu, porque a justiça de Deus me diz para fazer isso.
Agora, a pessoa, o pecador, aí Deus, que é o juiz, vai julgar. É Ele que vai julgar. Tá? Eu não tenho que julgar ninguém. Eu só tenho que apresentar o padrão de Deus. Eu, como filho de Deus, né? Você, como filho de Deus, temos que apresentar o padrão de Deus, o padrão da justiça de Deus. Esse padrão, por si só, quando estivermos falando, ele já vai julgar o pecado. Tá? E, portanto, apresentar algo terrível que está para acontecer, chamado juízo final, onde todos os que vivem agora e os que viveram nessa terra prestarão contas ao Senhor daquilo que fizeram, praticaram. Então, o texto mostra a necessidade da humildade, de não julgar o outro, tá? E mostra também a condenação à hipocrisia. E isso se referindo, claro, ao sistema judaico, que se considerava melhor, né, do que as outras pessoas, do que os gentios, mas essa também é uma leitura para toda a humanidade, não só os judeus, né, com seu sistema religioso, que se consideravam ou se consideram melhores do que o resto do mundo, mas nós mesmos, que nós temos a tendência de sermos muito cruéis na hora de julgar o pecado alheio, né? Mas não olhamos para nós mesmos. A autocrítica realmente, nesse momento, parece ser uma coisa difícil, a autocrítica, mas devemos fazer, tanto eu quanto você. A gente critica pessoas que estão falando mal da gente, por exemplo, né? Socialmente falando, a gente fica revoltado quando alguém fala mal da gente, aí se sente injustiçado, né? Mas, hora por vez, a gente se pega nos cantinhos falando também das pessoas. Você vê que a hipocrisia está sendo condenada aqui. Quando o Senhor diz: e tu, ó homem, que julgas, versículo 3, os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Essa é uma questão interessantíssima. Só ocorre, agora o versículo 4, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, queridos? Isso aqui é uma revelação profunda, maravilhosa, que está dizendo que só acontece o arrependimento, o meu arrependimento, o teu arrependimento e, portanto, o perdão, né? Porque o Senhor faz isso na minha vida. O Senhor nos alcança com a sua benignidade. É a agência divina que provoca ou que providencia o arrependimento para nos salvar. Sabe por quê? Porque essa natureza corrompida, depravada, maldita, desgraçada, ela nunca vai se arrepender. Esta natureza é uma natureza maligna que se levanta sempre contra Deus, que é inimiga de Deus, nunca vai se arrepender. Daí o Evangelho de Jesus, é o Evangelho de Jesus, que chega a esta pessoa através das diversas agências humanas, divinas, a forma que Deus achar para lhe alcançar, como agora, você está ouvindo, você que nunca teve experiência com Jesus, você está ouvindo agora. Isso é a agência divina chegando até você. Isso é um plano de Deus para a sua vida. E é esta pregação da Santa Palavra de Deus que vai gerar em você o arrependimento. Porque naturalmente nós não temos essa competência como está posto aqui. Se vem arrependimento no meu coração, é porque a Palavra de Deus me convenceu. O Espírito de Deus me convenceu. E a Bíblia diz isso, que o Espírito vai convencer o homem do pecado, do juízo, né, e da justiça de Deus. Porque é o Espírito de Deus, que é a iluminação que vem a partir da pregação da palavra, da exposição do Evangelho de Jesus Cristo. Naturalmente o homem está lá, não vai se arrepender para voltar para Deus. Mas se ele for alcançado, né, pela pregação do Evangelho, pela agência divina, de alguma maneira, o Espírito de Deus vai falar ao coração dele. E é essa ação do Espírito de Deus que vai promover as condições para esse homem se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor Jesus. É isso que está dito. Isso acontece, sabe por quê? Por causa da benignidade de Deus.
da longanimidade de Deus. Deus espera, está dando tempo, né? Está prolongando a época do juízo, para dar tempo de você, meu amigo, se arrepender, você, minha amiga, se arrepender dos seus pecados. O Senhor me deu tempo para eu me arrepender, e um dia eu tive um encontro com o Senhor Jesus, mediante a pregação da sua palavra. Eu entendi, e eu me arrependi dos meus pecados, entreguei minha vida a Ele. É isso que o Evangelho faz. Se você ainda está vivo hoje, meu prezado, se você viveu até o dia de hoje, é porque hoje foi o dia que Deus escolheu, né? Que Deus trouxe você para ouvir a palavra dele, o santo evangelho de Jesus Cristo, para promover na sua vida um arrependimento. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, porque Ele quer fazer uma obra grande na sua vida, para todos sempre, tá? Bom, então a agência divina faz isso. Ele, o Eterno, resolveu nos fazer o bem. Deus resolveu nos fazer o bem, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Deus não tinha e não tem obrigação nenhuma de fazer o bem a mim e a você, porque fomos nós, seres humanos, que demos as costas para Ele. Fomos nós, né, que abraçamos o inimigo de Deus como nosso inimigo, como nosso amigo, e depois se revela nosso inimigo também. Fomos nós que abraçamos o pecado, algo que é abominável diante de Deus. Nós fizemos isso voluntariamente. O Senhor não tem obrigação nenhuma de salvar a humanidade, mas Ele, né, o seu amor, né, fez com que Ele se envolvesse na nossa causa, né, e Ele veio ao nosso encontro. Ele nos entregou o seu Filho para nos tirar dessa condição de maldição. Jesus, na cruz do Calvário, Ele pagou os meus pecados, os seus pecados, uma dívida eterna diante do próprio Deus. E Deus aceitou o sacrifício de Jesus como perfeito e disse: agora, Jesus, todos aqueles que creem em Ti, eu vou restaurar, eu vou ser fiel, e eles serão salvos por causa da minha fidelidade, né? E a minha fidelidade vai fazer uma obra grande nas suas vidas. Uma delas, perdoarei os seus pecados, por causa do Teu nome, por causa das Tuas obras, por causa da Tua obediência. Lançarei bênçãos diversas na sua vida. Vou escrever o seu nome no livro da vida, lhe darei a vida eterna. Ele vai viver de fé em fé. E a minha fidelidade é tornar essa pessoa bendita diante de mim, bem-vinda diante de mim, aceitável diante de mim, porque com a justiça dela própria, ela jamais poderá chegar na minha presença. Agora, se eu colocar a minha justiça, a tua justiça sobre ela, quando ela chegar na minha presença, ela estará numa condição de perfeição. E por isso, né, ela vai poder ser aceita e vai poder estar conosco para sempre. Foi isso que Deus fez. Ele me oferece gratuitamente essa condição. É gratuitamente para mim. Para Ele custou um preço gigantesco, né, infinito, que foi sacrificar o seu Filho. Jamais poderemos recompensar a Deus pelo prejuízo que o pecado causou a Ele. O prejuízo que o pecado causou a mim, o Senhor restaurou. O Senhor, né, corrigiu esse prejuízo por causa do seu Filho. Mas o prejuízo que esse pecado, o pecado da humanidade causou ao Senhor Deus, não há como a humanidade pagá-lo. Só tem que aceitar Jesus, né? Aceitar essa oferta gratuita do Senhor. Então, foi o seu querer nos fazer bem, né? A manifestação da sua graça. Foi isso que Deus fez. Agora, a natureza, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A natureza depravada, né, ela gera dureza do coração, tá? E isso provoca a ira de Deus, tá? Reservando os ímpios obstinados que conscientemente rejeitaram ao Senhor, reservando, né, esses ímpios para o juízo final, que é o que diz aqui a Bíblia. Pensas que você vai escapar? Não, não vamos escapar. Deus, por outro lado, observe, não faz acepção de pessoas.
Versículo 11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não fique achando que o fato de eu ser isso, ou você ser aquilo, sermos importantes, termos fama, termos dinheiro, termos isso, termos aquilo, que são coisas puramente humanas que não compram, né? Não convencem a Deus. Eu posso ser a pessoa mais venerada no mundo, né? Posso ser a pessoa mais respeitável no mundo, e até por méritos, mas por mais que eu seja a pessoa mais justa do mundo, observe, a minha justiça diante de Deus é lixo, porque a sua justiça é infinita. Então, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz acepção de ninguém para fazer o bem, portanto Ele faz o bem a todos, e também para fazer juízo. Ele não disse: eu vou fazer juízo só sobre os gentios, eu vou fazer juízo só sobre eles e não sobre os judeus também. Não há acepção de pessoas. O texto está dizendo que Deus vai julgar a todos. Deus vai julgar a todos, né? Assim como o juízo é sobre todos, no sentido da justiça de Deus, tá? Também o benefício é para todos. Quando Deus enviou o seu Filho, quando o Senhor Deus enviou o seu Filho para restaurar, salvar a humanidade, Ele mandou para todos. Não há acepção de pessoas. Não há essa conveniênciazinha humana que a gente usa, né, nas nossas relações sociais. A maioria delas recheada de hipocrisias, né, com sectarismos, rejeitando pessoas, privilegiando outras, né? Fazendo os nossos grupinhos. Até nas igrejas acontece isso. Nós fazemos acepção de pessoas, Deus não. Para Ele, né, Ele vai julgar o mundo segundo a sua própria justiça. Ele nos julga segundo a sua justiça e os seus critérios são santos. Os critérios do Senhor são santos, né? Não vão ser os meus critérios. Não vão ser os critérios do meu sistema religioso que eu participo, do seu sistema religioso. Deus vai julgar o mundo segundo a sua justiça, segundo os seus critérios, como a Bíblia diz aqui, ó, segundo a verdade, versículo 2, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Essa verdade aqui é o caráter de Deus, é justiça de Deus, tá? A questão da lei que é apresentada aqui, versículo 13 e versículo 15. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O 15 diz assim, os quais, não, vou ler o 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pecados, quer acusando-os, quer defendendo-os. A questão da lei. A lei escrita, os judeus tinham, a lei mosaica, né? Os israelitas tinham, e eles serão julgados por ela, né? O texto está dizendo, serão julgados pela lei, aqueles que ficaram presos à lei judaica, tá? E nós já vimos que a lei condena todo mundo. Se eu ficar dependendo da lei mosaica, da lei judaica, eu estou perdido, ela própria vai me condenar, porque eu não tenho justiça suficiente para atender, né, ao padrão da lei que revela o caráter de Deus. E os gentios que não têm lei, os povos que não têm a lei mosaica, né? A Bíblia diz, aqui nesse mesmo texto, que eles serão julgados sem a lei escrita. Mas a Bíblia revela algo magnífico aqui no capítulo 15. Fala da lei do pensamento, a lei da consciência. Observe, os gentios têm a consciência, como todo ser humano tem, que Deus implantou ali, tá? Os gentios têm a lei moral universal revelada, o senso universal. Se você visitar todas as culturas do mundo, é delito você matar o ser humano, é crime. Isso é uma lei universal, derivada da revelação do próprio Deus.
Os gentios e todos os povos têm também a revelação que trata o capítulo 1 de Romanos. Deus revelou a sua natureza e até a sua divindade. Deus revelou sua glória, a sua pessoa, até a sua divindade na natureza. Todos temos acesso a essa informação. E é importante, queridos, é importante observar, né, que aqueles que acham que o fato de não ter ouvido o Evangelho, não ter ouvido sobre lei mosaica, eles estão inexcusáveis. Não é verdade. O texto diz exatamente o contrário. Porque, observe o capítulo, o versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Agora, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. 12. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Porque a questão aqui não é a lei, é o pecado cometido. Quem vai julgar? Porque veja bem, é a justiça de Deus que julga. Ela se manifestou de diversas maneiras, entre elas a lei escrita. Não está dito que quem não tem a lei escrita não vai ser julgado, porque quem julga é a justiça de Deus. Os judeus que têm a lei vão ser julgados segundo a lei, mas os que não têm a lei, mas pecaram, também serão julgados, mas é segundo a justiça de Deus, né? Porque a justiça de Deus é que condena essa natureza corrompida da humanidade, tá? Então, dizer que não ficou sabendo, não justifica não, porque o Senhor, é importante que a gente entenda que a humanidade ela já nasceu condenada, porque lá em Adão todos nós pecamos, então nós estamos condenados desde lá, já nascemos condenados, e pelo o fato de sermos condenados, já estarmos condenados, com essa natureza depravada, é que faz a gente cometer mais pecados ainda. Eu não estou sendo condenado porque eu cometi pecado agora, senão nós teríamos pessoas mais pecaminosas do que outras, e realmente o mundo tem, mas na realidade a condenação está por causa da natureza adquirida, e aí toda a humanidade está condenada, tanto faz judeu como gentio. E agora a justiça de Deus se manifesta de duas maneiras: condenando-a por causa dos seus pecados, e Deus não faz acordo com o pecado por causa da sua santidade, do seu caráter, mas a justiça de Deus também se manifesta para aqueles que creem em Jesus, para justificá-los e ser aceitáveis a Deus. E o Evangelho mostra exatamente isso. O Evangelho vem nessa segunda direção, dizendo: venha, você não precisa ser mais condenado, você não precisa mais estar marchando para o inferno, porque agora Deus lhe faz um convite e lhe dá algo gratuito, que é a justificação pela fé em Jesus Cristo. E agora você pode chegar na presença dele. É isso que a justiça de Deus faz, independente da lei mosaica, tá? É o que o texto diz. Agora, o texto está falando, portanto, que haverá julgamento, aqui ó, versículo, vou ler o 15 e 16 de novo: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Deus irá julgar aquilo que está mais escondido nos nossos seres, né? No nosso íntimo. A consciência vai revelar. E como é que vai revelar? Observe, irmãos, vamos lá no juízo final, né? Olha o que está dito aqui. Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Não é um livro só que vai abrir. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Tem o livro da vida, mas tem outros livros. Entre eles, provavelmente vai ter esse livro da consciência. Porque aqui está dito: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, a consciência vai ser evocada. Deve ter um livro lá, entre esses livros todos, o livro dos pensamentos, livro da consciência, e as pessoas serão julgadas ali. Porque a lei da consciência faz parte dessa manifestação da justiça de Deus sobre o universo. Não é só a lei escrita,
Então dizer que não tem a lei escrita porque não é judeu, não nos torna inexcusável, não. O que nos torna inexcusáveis diante de Deus é nós estarmos em Cristo. Aí nós seremos justificados pela fé em Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Isso porque todos pecaram e ficaram numa condição de condenação, tá? Pois só a justiça diante de Deus equivale. A nossa diante de Deus, como eu disse, é lixo. Nossa justiça não é suficiente para nos apresentarmos diante de Deus, do Deus Santo. Para os que não conhecem a lei, os gentios, né? Há uma lei escrita nos seus corações, nas suas consciências, como nós já dissemos. Agora a questão da humildade. Eu tenho poucos minutos ali. Nós realmente, né, diante de uma revelação como essa, a gente deve baixar a bola, né? Inclusive os religiosos, todos nós que somos religiosos, baixar a bola diante dessa depravação do pecado da humanidade e entender que nós estamos numa condição favorável porque nós estamos em Cristo, porque Cristo nos imputou a sua justiça, nós somos justificados por causa da fé em Jesus. Não é porque a minha justiça, né, própria é melhor do que a justiça do mundo, não, é igualzinha. A depravação é de todos, mas agora em Cristo, Deus me vê como um pecador remido, que está em Cristo. E o fato de estar em Cristo é que me habilita a estar na presença de Deus. Não é a minha própria justiça, né? Então, às vezes a gente se orgulha, né, por causa dos recursos do sistema religioso que nós temos e até condenamos o mundo, mas a gente deve ter a humildade de entender que aquilo que nós temos não pertence a nós, pertence ao Senhor. É mérito da graça do Senhor. Nos enfurecemos com o pecado dos outros, mas devemos fazê-lo com humildade, pois há em nós o potencial de praticarmos os mesmos pecados e até piores. Todos temos a natureza depravada. Os remidos, graças a Deus, porque receberam Cristo como Salvador, arrependeram dos seus pecados, foram remidos, eles têm também a natureza divina. Esse é o grande, né, diferencial, e essa natureza nos torna livres para não pecarmos, né? É a graça do Senhor se manifestando na nossa vida. Os não remidos ainda estão escravos da natureza corrompida, e estar em Cristo significa estar livre, não mais sujeito ao império dessa natureza desgraçada. Mas não quer dizer que não somos influenciados, e às vezes até pecamos, claro que sim. Essa natureza depravada do ser humano, abusa da paciência de Deus e busca, inclusive a aprovação para os caminhos errados, né, que escolhemos. É uma hipocrisia, né, que essa natureza corrompida leva o homem a uma hipocrisia. Olha o que o versículo 4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, né? E paciência, estamos desprezando as riquezas da paciência do Senhor. Deus está sendo tolerante, o tempo está passando, o juízo está se aproximando, e a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, que nos espera, né? Espera a humanidade se arrepender enquanto há tempo. Deus está dando mais tempo para a humanidade, mas o que é que a gente faz? A gente está abusando dessa paciência e ainda está tentando aprovar, né, esse estilo de vida, né, imoral, pecaminoso, inimigo de Deus. A gente já quer lançar sobre Deus esse estilo de vida perverso, para que Ele aprove. Ao invés de nós termos, eu estou falando de mim também, ao invés da humanidade ter uma atitude de arrependimento diante do Deus Santo, não, ela quer se justificar, né, quer santificar a sua vida pecaminosa. É isso que essa natureza corrompida faz. Precisamos, portanto, queridos, precisamos urgentemente de cura, né? Cura, tá? Há pecados em muitas áreas das nossas vidas, né? Sabemos disso, e Deus pode mostrar esses pecados para nós e pode nos curar. Necessitamos, portanto, da autocrítica, que é difícil, mas tem que ter, a minha e a tua,
Os pecadores remidos, graças a Deus, estão em plena transformação, estão sendo santificados pela agência divina. A santificação é uma obra que Deus faz na minha vida e na tua vida. O seu caráter está sendo transformado, né? O caráter do pecador arrependido. E os que não se arrependeram ainda necessitam de ser remidos. Esse é a remissão nos leva a um estado de inocente ou de inocência diante de Deus. Deus me vê inculpável porque eu estou em Cristo. Então o pecador que ainda não se arrependeu precisa passar por esses dois momentos: a remissão, para ele ser um pecador perdoado, remido, e aí ele entra na segunda etapa, que é a santificação, que está acontecendo com os remidos. Bom, próxima semana a gente vai avançar um pouco mais nessa discussão. Já estamos no capítulo 2, agora com essa ênfase da justiça de Deus, em contrapartida à pretensão, à hipocrisia, né? A falta de humildade, a arrogância do gênero humano. Particularmente está se falando aqui do sistema judaico, que se considerava assim, mas a carta ela está falando para todo ser humano. Deus abençoe, até a próxima semana, e que o Senhor possa falar forte no seu coração. A paz do Senhor para todos.